Você tem gastrite? Ou costuma sentir aquela queimação, peso ou uma dor chata no estômago depois de comer? E você sabia que alguns alimentos podem, de verdade, não só evitar problemas, mas até ajudar quem sofre de gastrite? Neste vídeo, apresentamos o top 10 desses alimentos que são verdadeiros salva-vidas para o seu estômago. Vai ser gostoso e vai fazer bem. E quem sabe, você pode até se surpreender com alguns itens da nossa lista. Gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Pode não parecer grave, mas é capaz de causar um monte de incômodos, desde um leve desconforto até dores intensas. As causas: estresse, alimentação inadequada, a bactéria H. pylori, medicamentos e, claro, a comida é um fator crucial. Alguns alimentos irritam ainda mais o estômago, já outros, pelo contrário, ajudam na sua recuperação. É justamente sobre esses alimentos que vamos conversar hoje. Aveia. Não é só o pequeno almoço dos aristocratas britânicos. Se tem gastrite, esqueça tudo o que já ouviu sobre papa insossa. A aveia é, na verdade, um superalimento para o estômago. E eis o porquê. Primeiro, contém fibra solúvel, que limpa suavemente o trato gastrointestinal e não irrita a mucosa. Segundo, ao cozinhar, transforma-se numa substância viscosa, quase como um muco, como se fosse feita à medida para proteger as paredes do estômago. Esta película protetora reduz o impacto do ácido e ajuda a aliviar a dor. Importante, não estamos a falar de muesli, nem de flocos secos de pacote, mas sim da verdadeira aveia, cozida em água ou leite magro, sem açúcar, sem coberturas de chocolate, no máximo, um pouco de banana ou mel. A melhor altura para a aveia é de manhã. Pode começar o dia com ela, sem arriscar azia ou aquela sensação de peso à hora do almoço. A propósito, os aristocratas britânicos sabiam o que faziam. A aveia não ajuda só o estômago, mas também os níveis de açúcar, o colesterol e até a pele. Mas hoje, o destaque vai para ela como o pequeno almoço ideal para quem sofre de gastrite. Bananas, deliciosas e seguras. Quando o estômago está inflamado, a gente busca algo macio, doce e que não faça mal. E a banana é a prova de que gostoso não precisa ser sinônimo de prejudicial. Em primeiro lugar, as bananas não aumentam a acidez. Elas têm uma textura macia e não irritam a mucosa gástrica. Ou seja, são perfeitas para quem tem gastrite, especialmente aquela com acidez elevada. Em segundo lugar, elas contêm pectina e substâncias mucilaginosas. Assim como a aveia, elas formam uma película protetora no estômago. E não é só isso. As bananas possuem substâncias que ajudam na regeneração das células do estômago. Isso significa que elas realmente ajudam a cicatrizar pequenas lesões. Você pode comer uma banana como um lanche leve. Pode adicionar na aveia, formando uma dupla que protege o estômago. Ou que tal um smoothie de banana com queijo cottage magro? É rápido, satisfaz e não sobrecarrega o estômago. E sim, a banana é um dos poucos alimentos doces permitidos mesmo durante uma crise de gastrite. Portanto, a banana não é apenas uma fruta. É um verdadeiro truque delicioso para o seu estômago. Batata, sim, mas frita não. A batata é a rainha dos acompanhamentos. Mas para quem tem gastrite, a forma de preparo faz toda a diferença. Batata frita daquelas bem crocantes, salteada com alinho. Esqueça, isso é um passaporte direto para azia e dor. Agora, batata cozida, purê feito só com água, ou assada sem óleo, aí sim, é outra conversa. Esse tipo de batata é rico em amido, que age como um protetor gástrico natural. O amido reveste a mucosa do estômago, diminui o impacto do ácido e traz uma sensação de alívio e conforto. E o melhor, o efeito é rápido. Às vezes, em apenas 15 a 20 minutos depois de comer. O purê é uma das melhores escolhas. Textura suave, digestão leve e muitos benefícios. Uma refeição ideal: purê com carne ou peixe cozidos. A batata também satisfaz bastante, o que ajuda a evitar exageros na comida.
um dos gatilhos para crises de gastrite. Mas atenção, nada de ketchup, pimenta ou muito óleo. Sabor puro, benefício puro. Então pode acreditar. A batata é sua amiga. O segredo é não transformá-la em inimiga na frigideira. Abóbora, a estrela do outono para o seu estômago. Nis. Se o estômago tivesse uma lista dos seus vegetais favoritos, a abóbora certamente estaria no topo. E não só no outono. Primeiro, a abóbora é levemente adocicada, macia e de fácil digestão. Nela não contém ácidos, não irrita a mucosa gástrica e ainda por cima é rica em fibras que agem de forma suave e delicada. Segundo, a abóbora contém beta-caroteno e antioxidantes que auxiliam na recuperação dos tecidos do estômago. Ou seja, não é apenas um gyros alimento leve, mas também terapêutico. NNE. Que tal algumas ideias? Cozida, macia e de sabor neutro. Assada, aromática e levemente adocicada. Creme de abóbora. Uma delícia gastronômica que parece ter saído de um restaurante, mas que na verdade age como um bálsamo calmante para o seu trato gastrointestinal. O mais importante. A abóbora é indicada para qualquer tipo de gastrite, seja com baixa ou alta acidez. Ela regula a digestão e ainda ajuda com a prisão de ventre, que frequentemente acompanha a gastrite. Então, pode incluir a abóbora na sua dieta, sem receio. Abóbora vai muito além do Halloween. É sobre a saúde do seu estômago. Carne magra, proteína sem complicação. Todo mundo precisa de proteína, mesmo quem tem gastrite, mas não qualquer tipo. Esqueça churrascos, embutidos e carnes com aquela casquinha crocante. A sua pedida agora é carne magra cozida, assada ou preparada no vapor. As melhores opções: peito de frango, peru e coelho. A carne deve estar sem gordura, nervos, pele e, claro, sem temperos fortes. Isso mesmo, até só um pouquinho de pimenta já é pedir demais para um estômago inflamado. Esse tipo de carne é fácil de digerir, não estimula a produção excessiva de ácido e ainda fornece ao organismo a matéria-prima que ele precisa, proteína animal de alta qualidade. E essa proteína é essencial não só para os músculos, mas também para a parede do estômago, que está se recuperando da gastrite. O segredo é que na gastrite não basta só cortar o que faz mal. É fundamental incluir o que faz bem, aquilo que vai ajudar na cicatrização. E a carne magra se encaixa perfeitamente aqui. Prepare sem crosta, sem fritura, sem temperos fortes. E sim, mesmo assim, pode ser uma delícia, especialmente se acompanhada de um purê de batata ou de abóbora. Leve, nutritivo e seguro. A combinação ideal para quem tem gastrite. Sopas mucilaginosas. Soa estranho, mas funciona. Sim, sopa mucilaginosa não soa lá muito apetitoso. Mas acredite, o seu estômago vai aplaudir de pé. Ou pelo menos, não vai sentir incômodo. O segredo dessas sopas está na sua consistência. São preparadas com caldos de cereais, como arroz, aveia, semolina, e ficam viscosas, macias e muito envolventes. Ou seja, elas parecem ter sido especialmente criadas para acalmar um estômago inflamado. Nada de refogados, nada de caldos feitos com ossos, nada de repolho. Apenas água, o cereal e uma pitada de sal. Pode-se adicionar um pouco de leite, se você tolerar bem. Estas sopas de consistência suave são especialmente indicadas para crises de gastrite, depois de uma refeição pesada, ou como uma alimentação mais leve por 1 ou 2 dias. É uma ótima alternativa ao jejum completo. Você continua se alimentando, mas ao mesmo tempo, seu estômago descansa. Sim, esse tipo de sopa não vai fazer os seguidores de influenciadores gastronômicos salivarem, mas, na hora de escolher entre um espetáculo gastronômico e não ter dor depois de comer, a decisão é clara. Então, uma sopa assim pode não ser tendência, mas é eficiente. Mel. O doce que também cura.
Quando bate aquela vontade de um docinho, mas os médicos logo avisam: sem bolos, sem açúcar, o mel vem em nosso socorro. E não é só uma guloseima. É um verdadeiro remédio natural para a gastrite. Primeiro, o mel possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. E se você tem gastrite causada pela bactéria Helicobacter pylori, o mel pode ser um ótimo complemento ao tratamento. Segundo, ele acalma a mucosa do estômago e ajuda na sua cicatrização. É especialmente bom tomar mel de manhã, em jejum, dissolvido em água morna. Atenção, não pode ser quente. Essa bebida reduz a acidez e promove um despertar suave do estômago. Mas, atenção, o mel não é para todos, nem para todas as ocasiões. Se a gastrite estiver em crise aguda, é melhor consultar o seu médico antes. E quem tem acidez elevada deve usar com cautela. Outro ponto importante: não aqueça demais o mel. Em água fervente, ele perde suas propriedades benéficas. A temperatura ideal é por volta dos 40 graus Celsius. Portanto, o mel não é um doce vilão, mas sim um estabilizador gástrico natural, se consumido com inteligência e moderação. Uma receita da infância que realmente funciona. Quem diria que aquela sobremesa da cantina da escola um dia se tornaria sua aliada contra a gastrite? Pois é, aconteceu. Essa delícia não é só uma bebida doce, mas um verdadeiro protetor para o estômago. É cremosa, suave, levemente viscosa. Tudo o que uma mucosa irritada precisa. Por que funciona? Porque a base dela é o amido que, assim como na batata, cria uma película protetora nas paredes do estômago. Ele reduz o impacto do ácido, facilita a digestão e previne a irritação. Mas atenção aos detalhes. Aquelas versões de pacotinho, esqueça. Tem mais açúcar, aromatizantes e corantes do que benefícios. O ideal é fazer em casa, com aveia, com frutas vermelhas, as menos ácidas como mirtilo, ou com maçãs desidratadas. Fica uma delícia tanto morna quanto levemente gelada. É perfeita para um lanche, ou até como um jantar leve, se o estômago estiver mais sensível. Então sim, essa receita da vovó funciona de verdade. E se faz tempo que você não experimenta, está na hora de resgatar esse gostinho da infância e dizer ao seu estômago: pode relaxar, está tudo sob controle. Queijo cottage magro, cálcio e proteína que não fazem mal. Quando o assunto é laticínio, quem tem gastrite geralmente trava. Pode? Não pode? E se for desnatado? E se for caseiro? Vamos direto ao ponto. O queijo cottage magro é seu aliado. Ele é rico em proteína de qualidade, cálcio de fácil absorção e não provoca aquela acidez toda no estômago, diferente de laticínios gordurosos, apimentados ou muito ácidos. O segredo está na forma de consumir. Sem açúcar, sem creme de leite, sem geleia. O ideal é puro, com banana, um pouquinho de mel, ou simplesmente sozinho. Sua textura é macia, suave, ele é de fácil digestão e não agride a mucosa gástrica. É uma excelente opção para o jantar, principalmente se você quer algo leve, ou como um lanche entre as principais refeições. E aqui vai uma dica de ouro. Se achar o queijo cottage meio seco, misture com um pouco de leite morno até virar uma pastinha, ou prepare um pudim delicado no vapor. Fica parecendo sobremesa, mas na verdade é uma refeição proteica ideal para quem tem o estômago sensível. Então sim, queijo cottage pode e deve fazer parte da sua dieta. Só não exagere. Lembre-se que a gastrite pede pratos simples e suaves. Água mineral, mas não qualquer uma. Pode parecer que água é só água, mas para quem tem gastrite, a coisa não é bem assim. Água comum? Tudo bem. Água mineral? Melhor ainda. Só que é importante saber, nem toda água mineral faz bem para um estômago inflamado. Você precisa de uma água alcalina, bicarbonatada e com baixa mineralização. É esse tipo de água que ajuda a reduzir a acidez, aliviar a queimação e facilitar a digestão. Alguns exemplos: pense na Borjomi, Essentuk 4, Slavianovskaya. Mas atenção, é preciso consumi-las da maneira certa.
Nada de água gelada. E sem gás. É fundamental tirar o gás, ou melhor ainda, opte pela versão sem gás. A temperatura ideal. Morna, entre 35 e 40 graus Celsius. Assim, a água é absorvida de forma suave e estimula o sistema digestivo sem causar desconforto. O ideal é tomar de 30 a 40 minutos antes das refeições, ou então quando sentir aquela acidez subindo e não quiser recorrer a um remédio. Mas atenção, não beba água mineral sem controle. Ela não é um simples refresco, é um produto com fins terapêuticos. Usada de forma errada, pode até prejudicar. Então, sim, a água mineral pode ser uma grande aliada, desde que você saiba qual escolher, quando e como tomar. Prepare-se para uma surpresa. Alguns alimentos considerados saudáveis podem, na verdade, piorar a gastrite. Por exemplo, vegetais frescos como tomate ou repolho. Parecem uma ótima ideia, não é? Mas podem irritar o estômago. Ou as frutas cítricas. Sim, são cheias de vitamina C, mas a acidez delas, essa pode subir bastante. Então, nem tudo que é saudável é seguro em todas as situações. E o contrário também é verdade. Uma simples aveia pode ser muito mais aliada do que probióticos caros. Agora você sabe quais alimentos realmente ajudam. E, quem sabe, seu próximo jantar não vai mais pesar tanto no estômago. Gastrite não é uma sentença. O segredo é prestar atenção ao que você coloca no prato. O top 10 de alimentos deste vídeo é uma base que funciona de verdade, e não só mais uma listinha da moda. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e não deixe de comentar. Qual desses alimentos foi uma novidade para você? Ou talvez você tenha aquele seu truque especial, um salva-vidas para os momentos de crise da gastrite? Vamos conversar.